Olá, sejam muito bem-vindos ao final do capítulo 3 da Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma. Estamos finalizando, neste compartilhamento do dia de hoje, Karma Yoga, capítulo 3, e vamos ao verso 39. É com muita felicidade, digo felicidade porque na Índia se fala numa palavra auspiciosa. Nós fazemos atividades, pensamos, agimos e sentimos, e quando essas atividades elas são entregues à Suprema Personalidade de Deus com amor, devoção e gratidão, elas se tornam transcendentais, elas não se tornam mais atividades materiais. As atividades materiais, quando elas são feitas com o nosso ego, elas não passam apenas de atividades materiais onde o Senhor Supremo não está inserido nesse contexto, porque é preciso ter a consciência de Deus, a consciência de Krishna, para colocar Deus como centro das nossas atividades. Então, na Índia se fala em auspicioso ou auspiciosas atividades. São essas atividades, a palavra auspiciosa não tem uma qualificação exata para defini-la, mas seria tudo aquilo que fazemos e estamos felizes, estamos muito mais do que felizes, porque a felicidade material ela é uma felicidade que tem um prazo de validade, e a felicidade transcendental, a felicidade auspiciosa, ela é uma felicidade transcendental, ela é uma felicidade onde você entrega a Deus suas atividades e elas passam a ser auspiciosas. Então, o capítulo 3 da Bhagavad Gita, Karma Yoga, está terminando. Então, é uma atividade auspiciosa no dia de hoje, onde nós estamos auspiciosos em ouvir sobre Karma Yoga, que é um tópico, que é um capítulo importantíssimo para que entendamos as nossas atividades em Karma Yoga, ou seja, oferecer as nossas atividades, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, eu entrego à Suprema Personalidade de Deus, e aí se tornam auspiciosas. Verso 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Perdão. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. É com amor e devoção que eu entrego a Bhagavan, a pessoa suprema. Uma das expressões de Deus. A pessoa suprema que temos a oportunidade de aprender a se relacionar com devoção. Bhakti Yoga, a união a Deus através da devoção Bhakti. Verso 39. Assim a consciência pura da entidade viva, sábia, é coberta por seu eterno inimigo sobre a forma da luxúria, que nunca é satisfeita e queima como fogo. Então aqui a Suprema Personalidade de Deus está falando que a luxúria, ela nunca é satisfeita. E é verdade. Se você observar, tem um ditado, que era até uma música de Rita Lee, que ela dizia assim: quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer. Isso é a própria luxúria. E essa luxúria, ela jamais vai ser satisfeita. Por quê? Porque quanto mais tem, mais quer. E isso é infinitamente insaciável. Mas quando nós entendemos que a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade está nas coisas de Deus, está em trabalhar com Deus, nós oferecemos a Bhagavan Krishna, a ciência, a suprema personalidade de Deus. Por isso o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ou seja, eu te entrego, Senhor Supremo, todas essas atividades, o que eu estou fazendo agora nesse momento, essa leitura da Bhagavad Gita, a finalização do capítulo 3, Karma Yoga, a ti, a teus pés de lótus. Sim, porque Deus, sendo uma pessoa suprema, ele tem pés de lótus. Ele tem pés de flores de lótus, que são é outro simbolismo da Índia, é a flor de lótus, que ela nasce
nas profundezas de um pântano e ela nasce intocável por essa impureza, por essa lama. E ela nasce de várias cores, rosa, amarela, roxo, né? Eu já tive a oportunidade de ver. Então, assim, existe outro mantra que diz assim, Om Mani Padme Hum. Da lama nasce a flor de lótus, que ela simboliza o amor de Deus, que é intocável e intocado por essas impurezas materiais. Então, quando a gente sai dessa lama material, sai dessa luxúria, que nunca é satisfeita e queima como fogo, como diz aqui a Suprema Personalidade de Deus na Bhagavad Gita, no verso 39 do capítulo 3, Karma Yoga, a gente vai purificando os nossos sentimentos, nossos sentidos, nossa mente, e vamos entregando tudo a Deus, a Krishna, o todo atrativo, o todo atraente. Significado de Srila Prabhupada. O Manu Smriti diz que não se pode satisfazer a luxúria por maior que seja a quantidade do gozo dos sentidos. Assim como ninguém apaga uma fogueira fornecendo a mesma fogueira um suprimento constante de combustível, ou seja, vai queimar eternamente a luxúria e você vai se enrolar. E aí quando você se enrola nessa luxúria, vem a ira. Quando você fica irado, você perde a inteligência, e você perde a inteligência, você cai no poço escuro do sofrimento. Então, preste bem atenção à luxúria. No mundo material, o centro de todas as atividades é o sexo. Em virtude do que este mundo material é chamado de Maitunya Agara, ou os grilhões da vida sexual. Maitunya Agara é uma palavra em sânscrito, linguagem sânscrita da Índia. Então, Maitunya Agara, chamado de grilhões da vida sexual. Na prisão habitual, os criminosos são mantidos atrás das grades, de modo semelhante. Os criminosos que desobedecem à lei do Senhor, Deus, estão acorrentados à vida sexual, ou seja, aos prazeres, à luxúria. Estão lá, presos, querendo se saciar nessa luxúria que nunca sacia, e aí vão se perdendo dentro desse buraco negro, porque a verdadeira satisfação, aquela que preenche o nosso coração, é santosha. É uma das ferramentas de união a Deus em yoga. A palavra yoga significa união a Deus. União, né? Yoga, unir-se a Deus. Então, santosha é a autossatisfação em Deus e não nas coisas materiais. E assim eu sou livre dessas garras da luxúria. O progresso da civilização material, com base no gozo dos sentidos, significa aumentar a duração da existência material da entidade viva. O desejo hedonista é o símbolo da ignorância, o desejo de satisfazer os sentidos, ou visão, olfato, paladar, tato, olfato, esses sentidos principais que nós temos, fora os outros secundários. Então, o desejo do estômago, o desejo do sexo, então tudo isso nos enreda. O que é enredar? Prender, condicionar, deixar a gente ali, condicionado, dependendo daquela ferramenta sexual, dependendo daquela ferramenta da satisfação dos sentidos, do gozo dos sentidos. Então é o símbolo da ignorância, já diz aqui Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Talvez haja algum sentimento de felicidade enquanto a pessoa goza o prazer dos sentidos. Mas esse aparente sentimento de felicidade é, na verdade, o maior inimigo daquele que desfruta dos sentidos. Por quê? Porque é ilusão. Tudo aquilo que tem fim é ilusão. Mas tudo aquilo que é infinito, ele é transcendental e ele pertence ao Senhor Krishna. Verso 40. Os sentidos, a mente e a inteligência, sentidos, mente e inteligência, são os lugares que servem de assento para essa luxúria. A luxúria, ela toma assento nos sentidos, na nossa mente e na nossa inteligência. Aí, olhem, quando a luxúria, ela se torna a senhora destes sentidos, dessa mente, dessa inteligência, essa luxúria vai confundir o ser vivo, nós, almas condicionadas, e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Quem está dizendo isso? O verso 40 do capítulo 3, Karma Yoga, Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma.
Os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares que servem de assento para essa luxúria. Através dele, a luxúria confunde o ser vivo e escurece o verdadeiro conhecimento que ele possui e a pessoa fica perdida, a alma fica perdida. O inimigo capturou diferentes posições estratégicas no corpo da alma, condicionada, motivo pela qual o Senhor Krishna indica aqui quais são esses lugares, de modo que quem quiser vencer o inimigo possa saber onde encontrá-lo. Onde é que eu posso vencer esse inimigo chamado luxúria? A mente é o centro de todas as atividades científicas, porque eu penso. Tudo começa aqui, ó. Na mente. A mente pensou, agiu, sentiu e agiu. E assim, quando ouvimos alguém falar sobre os objetos dos sentidos, a mente torna-se um reservatório de todas as ideias dos gostos dos sentidos. A mente vai lhe dar milhões de ideias. E se você ouvir ela, se ouvir a mente, você vai ficar piradinho. Porque a palavra mente já diz que mente. A mente mente. Então, assim, você estar escutando a voz da mentira o tempo todo em você. E aí você vai para onde ouvindo esta mente para direcionar você para apenas gozar dos sentidos. Então, em consequência do que a mente e os sentidos tornam-se os repositórios da luxúria. Em seguida, o departamento da inteligência torna-se a capital dessas propensões luxuriosas, porque você vai pensar, sentir e agir. E tem hora que a gente age na ignorância. Vou fazer e ponto. Isso é ignorância. A gente age na paixão. Pensou, ansiedade chegou, vamos organizar para isso acontecer, porque eu quero que aconteça assim, é assim que eu quero. Isso é modo da paixão. E aí, quando você pensa, sente e age em bondade, você vai entender que só vai acontecer se Deus quiser. Se Deus quiser. Ponto. A inteligência é o vizinho contíguo da alma espiritual. A inteligência hedonista influencia a alma espiritual a adquirir falso ego. O que é hedonista? É a inteligência falsa. A inteligência dos sentidos. A inteligência que só pensa em satisfazer o gozo dos seus sentidos. Chama-se inteligência hedonista. Então, influencia a nossa alma espiritual a adquirir o falso ego. Quem é o falso ego? É o falso eu. É o eu inferior. É esse que vem cheio de artimanhas para se defender, para dizer eu sou esse, eu sou bambam, e acabou. A gente não é bambam de nada, minha gente. Sabe? Deus é quem sabe de tudo, passado, presente e futuro da nossa vida. A gente não sabe de absolutamente nada. Eu sei que eu estou aqui agora, fazendo essa leitura da Bhagavad Gita. Daqui a pouco, só Deus sabe o que vai acontecer. Então, a alma vicia-se em desfrutar dos sentidos e, erroneamente, aceita isso como uma verdadeira felicidade. Vou ler de novo. A inteligência hedonista influencia a alma espiritual a adquirir o falso ego e identificar-se com a matéria. E depois com a mente e com os sentidos. Então, essa inteligência hedonista, ela vai levar a alma, nesse corpo material, para o cativeiro terreno. Para sofrimento. Por quê? Porque a alma acha que é essa felicidade da matéria. Que eu estou aqui para desfrutar, que só existe uma vida. Eu sempre escuto as pessoas dizendo, vamos viver, porque só tem essa vida para viver. Doce ler da ilusão de quem fala isso. Então, essa falsa identificação é que faz com que a gente sofra. Essa identificação com a matéria. Verso 41. Portanto, ó Arjuna, o melhor dos Bharatas, desde o início, refreia este grande símbolo do pecado, a luxúria. Refreie sua luxúria. Bote freio, puxa o freio do seu carro espiritual, puxa o freio dos seus sentidos, puxa o freio da sua vontade. Pense antes de agir. Pense em bondade. Que aí você vai ter mais discernimento e inteligência para não cair na tentação da ignorância e de fazer as coisas, de a querer só gozar. Isso chama-se luxúria.
Eu estou aqui, daqui a pouco eu estou ali, daqui a pouco eu estou ali. A vida é isso, luxúria. Errado. Então, Krishna diz, Arjuna, refreia este grande símbolo do pecado, a luxúria. Regule os seus sentidos e aniquile esse destruidor do conhecimento e da autorrealização. Gente, a gente pode ver isso muito bem explicado quando a gente assiste filmes de Netflix, séries. Eu sempre estudo a Bhagavad Gita, eu leio a Bhagavad Gita e outros livros sagrados. E quando eu vou assistir uma série que me interessa, que essa série é tudo ilusão, porque foi escrita por uma alma condicionada, cheia de problema, que ela cocria um livro, e esse livro vira um filme, esse livro vira uma série. E dentro dessa série, a gente vai ver as pessoas sofrendo, as pessoas com problema, as pessoas querendo só curtir, luxúria, luxúria, luxúria. E o que é que acontece? Assista as séries e observe a luxúria dentro dessas séries da Netflix ou de filmes que você gosta de assistir. Preste atenção. Significado. O Senhor aconselhou que Arjuna passasse a regular os sentidos desde o começo a fim de que ele pudesse frear o inimigo mais pecaminoso chamado de luxúria, que destrói o impulso para a autorrealização. O que é autorrealização? De novo, eu me realizo como uma alma em Deus. Isso chama-se autorrealização. E para o conhecimento específico do eu. Que eu é esse? A alma. Eu sou uma alma cheia de conhecimento, eterna. A alma nunca morre, o que morre é o corpo. Cheia de conhecimento, porque a alma tem conhecimento, só que é deturpado por esse enredamento material, da gente só olhar para as coisas materiais. Eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Bem-aventurança é, digamos, a luxúria divina. A gente sentir prazer em Deus. Isso sim. A gente se viciar em dar prazer a Deus, em ter prazer em trabalhar para Deus, em sentir essa felicidade de agradar o Supremo Deus. E como é que a gente sabe que Deus está satisfeito conosco? Olhe para a sua vida. Veja como é que está a sua vida. Aí você vai saber se Deus está satisfeito ou não com você. Em outras palavras, o conhecimento de que a alma espiritual não é um corpo, é o verdadeiro conhecimento. Vijnana refere-se ao conhecimento específico da posição constitucional da alma espiritual e de sua relação com Deus, a alma suprema. Chama-se Vijnana, que é um conhecimento absoluto de que eu sou uma alma e que eu sirvo a Deus, que é a alma maior, a alma superior, a alma suprema. Quando conhecemos o eu, o conhecimento do eu e do eu supremo, da alma e do eu supremo, existem três eus. O eu supremo, que é o próprio Deus, o eu superior, que é a alma, que somos nós, e o eu inferior, que é o corpo, que a gente pensa que é esse eu inferior. E a gente se identifica com o corpo. Então, esses são os três eus. Então, o conhecimento do eu e do eu supremo é muito confidencial e misterioso, mas esse conhecimento, sua percepção específica, pode ser compreendido e explicado em vários aspectos da Bhagavad Gita, que nos brinda com esse conhecimento e especifica acerca da alma, porque a Bhagavad Gita é a canção do Supremo acerca da alma, ciência da alma que somos nós. Essa consciência chama-se consciência de Deus, quando você entende que você é uma entidade viva e que você é a parte integrante do Senhor, em razão do que se destina apenas a servir a Deus. Aí você quer, a gente aqui no mundo material, a gente quer servir a Deus. Eu ia falar um ditado popular, Deus e o mundo. Não. A gente quer servir ao mundo material o tempo inteiro. E a gente quer encontrar felicidade no mundo material. Você encontra, eu não encontrei. Eu encontro felicidade em Deus. E as coisas materiais que eu recebo de Deus, eu oferto a Ele. E agradeço. Aí sim, aí você pode fazer uma nova descoberta na sua vida de que você é uma alma e que você deve servir a Deus e ser consciente dEle. Mas aí, quando a gente se mete a cabecinha nas coisas materiais, vem a luxúria, que é apenas o reflexo pervertido do amor a Deus, que é natural a todo ser vivo. Por quê? Porque toda a alma em si, ela quer sentir prazer. Só que quando ela entra nesse corpo material, os acharyas, os professores e mestres e gurus,
falam que quando a gente entra aqui nesse corpo material, a gente se identifica com ele. Daí vem o nosso sofrimento. A luxúria é apenas esse reflexo pervertido. Por quê? Porque a gente se esquece de Deus e quer gozar o mundo material achando que isso aqui é tudo. Isso aqui é nada, porque o nada é igual à ilusão. Então, nesse processo, todo ser vivo deve ser educado em obter consciência de Deus, consciência de Krishna, que é o amor natural a Deus e não pode se deteriorar em luxúria. Eu falei ainda agora, eu dei um exemplo, né, da luxúria de ser luxurioso com Deus, com as coisas de Deus, porque eu acho que é melhor para a gente entender essa luxúria material, que muitas vezes a gente acha que está feliz porque tem um monte de coisa boa, e quando a gente não tem coisa boa material, coisa boa que eu digo, coisas auspiciosamente caras e que a gente acha que vai trazer felicidade para nós, né? A gente se acha, eu estou muito feliz, eu comprei um carro novo. Não, você não comprou um carro novo, Deus lhe deu um carro novo, então você vai tirando essa luxúria material e vai transformando ela numa oferenda a Deus. Aí sim, aí você vai entender que nada é seu e que nós nos apropriamos erradamente das coisas de Deus aqui na Terra. E cria isso, cria aquilo, inventa aquilo, não inventa nada, só acontecem as coisas porque Deus permite. Quando o amor a Deus se deteriora em luxúria, é muito difícil voltar à condição normal. A consciência de Deus, Krishna, é tão potente que mesmo quem demorou a entrar em contato com esta consciência pode tornar-se um amante de Deus, caso siga os princípios reguladores do serviço a Deus. Para servir a Deus existem regras e regulações e a gente precisa estudar. Chama-se consciência de Deus, consciência de Krishna, Bhakti Yoga, a yoga da devoção a Deus, que é um estudo específico onde você estuda para que você aprenda a servir a Deus. Assim, em qualquer fase da vida, a partir do momento que você compreendeu a necessidade de aceitar essa consciência de Deus, a pessoa pode começar a regular os seus sentidos em consciência de Deus, em serviço devocional ao Senhor, transformando a sua luxúria em amor ao Supremo. Ainda agora eu disse, transforma a sua luxúria material numa luxúria espiritual transcendental, ou seja, Srila Prabhupada diz, transforma a luxúria em amor ao Supremo. Em vez de você estar achando que você vai ser feliz na luxúria das suas coisas materiais, pegue isso e diga assim, não, eu tenho tudo que eu tenho porque Deus me deu. Então eu vou ficar feliz na minha luxúria que Deus me proporcionou para que eu obtivesse algumas coisas materiais. Então, quando a gente transforma essa luxúria em amor a Deus, ao Supremo, aí sim, a mais elevada fase da perfeição humana começa. Porque a gente recobra a memória que nós somos almas em corpos serventes de Deus. Nós somos servos de Deus e não servos das coisas materiais que são ilusórias e passageiras. Verso 42. Os sentidos funcionais são superiores à matéria bruta. A mente é superior aos sentidos. Por sua vez, a inteligência é a mais elevada do que a mente. E ela, a alma, é superior à inteligência. Então, a alma está aqui no topo. Abaixo da alma tem a nossa inteligência. E se você não tem inteligência? Aí, você precisa ter inteligência. Inteligência você só adquire estudando. Só adquire em contato com as coisas de Deus, só adquire servindo a Deus, só adquire estudando filosofia védica, só adquire entendendo a história divina por trás das histórias divinas que levam você à compreensão de Deus. Mas se você só acha que Deus é uma coisa bem distante, é uma matéria da natureza, do rio, dos mares, de tudo impessoal que Deus criou, sim, também é Deus. Mas a melhor maneira que tem é a gente recobrar a consciência que Deus é uma pessoa suprema e que Deus está aí esperando o nosso relacionamento com Ele, para que a gente possa usar essa inteligência para dominar esta mente, e esta mente, de uma certa forma, com o autocontrole mental, você consegue controlar seus sentidos. Do contrário, vai se desequilibrar. Os sentidos funcionais, quais são os sentidos funcionais? Todos os nossos sentidos, visão, paladar, olfato, ouvir, ver, cheirar, mastigar, sexo, estômago, tudo são sentidos.
sentidos de saciar. Comer um bolo de chocolate, tomar um sorvete, fazer sexo, tudo isso são sentidos funcionais que funcionam, mas aí são sentidos brutos, de matérias brutas, de matéria, de energia que não é uma energia leve, uma energia sutil. Já a mente, ela é uma energia sutil, porque você não pega a mente. O sentido você também não pega, mas você está vendo. Você tem olho, tem boca, tem... Mas e a mente? Cadê sua mente? Você pega a sua mente? Não. Ah, é o meu cérebro. Não, o cérebro não tem nada a ver com a mente. O cérebro é onde a mente se acopla e lá dentro vai soltar os seus mecanismos de defesa e de buscar essa compreensão de determinadas coisas. Mas a inteligência é que vai fazer você discernir para você não cair no abismo da ignorância. Então, construa sua inteligência. Com a inteligência devemos procurar descobrir a posição constitucional da alma e ocuparmos a mente em consciência de Krishna. Por quê? Porque se eu perguntar quem é você, você vai dizer, eu sou fulano de tal. Não, você é uma alma num corpo chamado de fulano de tal. Assim é a resposta correta. Então, os sentidos, né, são hedonistas, são sentidos que levam você a cometer, entre aspas, pecados. Então, é assim, essas atividades ficam retidas dentro do corpo e elas têm vazão através do sentido. Então, os sentidos eu vou saciar os meus sentidos. Os sentidos são superiores ao corpo e esses escapes não são usados quando existe a consciência superior ou consciência de Krishna. A alma faz conexão direta com a suprema personalidade de Deus. Portanto, coloca as outras atividades abaixo e coloca os sentidos em ordem. Mas se eu não tenho essa consciência, se eu não quero nem saber de Deus, é só olhar a vida de cada um que você vai encontrar as respostas. Então, nesse processo, devemos fortificar a mente com o uso da inteligência. Essa inteligência, ela é quem vai trazer esse controle. Porque se você não tiver um discernimento, e para você discernir entre o bom, o certo e o errado, você precisa de inteligência. E essa inteligência vai vir de onde? Do conhecimento acerca de Deus. Já que a mente é ativa, mesmo que o corpo fique em silêncio e em repouso, a mente agirá, como acontece durante o sonho. Acima da mente está a inteligência e acima da inteligência está a própria alma. Se a alma estiver diretamente ocupada com Deus, com as coisas de Deus, é óbvio que todos os outros subordinados, a saber, inteligência, mente e sentidos, adotarão essa mesma atividade. Ou seja, é o equilíbrio, é a equanimidade, é você colocar ordem nos sentidos, na mente, no discernimento, discernir entre o certo e o errado. Tem muita gente que não sabe o que é certo e o que é errado. Tem uma consciência muito pouca. Por isso que erra o tempo todo. E aí vem dor, sofrimento, doença. Para isso a gente tem que parar e meditar acerca do que a gente está escutando agora, né? Eu estou falando e estou me escutando. Para que a gente entenda que a gente não pode obedecer a mente o tempo todo. Porque a mente mente o tempo todo e coloca a gente nas enrascadas da vida. Mas quando a gente busca esse entendimento acerca de Deus e a gente vai obtendo esse discernimento, a gente vai evoluindo e expandindo essa consciência. Então ele fala aqui, é muito natural então que a mente se torne mais forte, embora os sentidos sejam muito contundentes, ou seja, insistentes, como serpentes. Então ele compara aqui os sentidos materiais com as serpentes. Eles não serão mais eficazes do que as serpentes cujas presas foram quebradas. Por quê? Porque tem a simbologia de Eva e Adão e da maçã, que Eva não se controlou e comeu a maçã. Então, a maçã representa os sentidos nesse sentido, né? Dentro da tradição cristã católica. É Adão, Eva e a maçã, como é contada essa história. Então, a alma, embora a alma seja mestra da inteligência e da mente e dos sentidos, mesmo assim, se ela não se fortalecer através da associação com Deus, a alma,
em consciência de Deus, haverá sempre a possibilidade de uma queda devido à agitação da mente. A mente é obstinada. Aqui mesmo na Bhagavad Gita, Arjuna diz: Krishna, pelo amor de Deus, o Senhor me ajude, que a mente é muito obstinada. Ela é igual um vento. Você controla o vento, a mente é pior do que o vento. Mas aí, quando você começa a estudar sobre Deus, você começa a entender coisas que você não entende, você vai obtendo autocontrole. Verso 43, o último verso do capítulo 3, Karma Yoga. Assim, sabendo que é transcendental os sentidos, a mente e a inteligência material, ó Arjuna, de braços poderosos, a pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual, Buddha Yoga. O que é? É você estudar para ter uma inteligência fortalecida espiritualmente. Essa consciência de Deus, ou seja, consciência de Deus acerca de Deus, vai lhe trazer força espiritual para que você vença esse inimigo insaciável conhecido como desejo hedonista, luxurioso. Luxurioso. O desejo de dominar e de gozo dos sentidos é o maior inimigo da alma condicionada. Pela força da consciência de Deus, de Krishna, podes controlar os sentidos, a mente e a inteligência material. Ninguém pode abandonar de súbito o trabalho e os deveres prescritos materiais, mas desenvolvendo aos poucos a consciência acerca do Deus, do absoluto, é possível chegar a uma posição transcendental sem se influenciar pelos sentidos, pela mente material, por meio da inteligência equilibrada dirigida para a sua identidade pura. A mente, a alma, ela precisa trabalhar dentro desse corpo com a inteligência. E sem inteligência a gente vai se tornar, entre aspas, burrinhos, tolinhos, inocentes. Vai acontecer milhões de coisas para dizer: opa, acorde, minha amiga, meu irmão. Veja essa ilusão que você está. Saia dessa escuridão e acenda a luz com a tocha do conhecimento acerca de Deus, para que você controle sua mente, seus sentidos, você controle seus desejos luxuriosos e entenda que a melhor forma que tem é com consciência acerca de Deus. E para conhecer Deus precisa se estudar, precisa ler livros, precisa ler o Bhagavad Gita, precisa ler a Bíblia, precisa ler que leve você à consciência de Deus. Então, nesse contexto, é necessário que a gente controle os sentidos por meio das práticas de união a Deus, para ajudar a nós a seguirmos um rumo espiritual, de vida espiritual. Ele deve ser treinado em consciência de Krishna, de Deus, por intermédio de uma inteligência superior. Temos que fortificar a mente com o uso da inteligência. A alma, ela é a mestra da inteligência, da mente e dos sentidos. Mas, porém, se não tiver essa inteligência para a alma se ter seu jogo de alma dentro desse corpo, você vai ficar perdido. Então, hoje passou um pouco mais de 30 minutos. Na realidade, eu faço 20, mas eu precisava terminar este capítulo, Karma Yoga, que é o capítulo 3, muito importante para que a gente entenda os nossos sofrimentos, as nossas dores, amarguras, e para que a gente possa entender que a gente tem que entregar tudo isso para Deus e oferecer a nossa vida como oferenda a Deus, para fortificar a nossa mente, os nossos sentidos, para que a gente possa, como diz aqui no verso 43, por meio da inteligência espiritual, consciência de Krishna e pela força espiritual, vencer esse inimigo insaciável, conhecido como desejo hedonista luxurioso. É o seu ponto de meditação no dia de hoje. E a luxúria, ela se transforma em várias modalidades. De várias e várias formas. De um pequeno desejo a um desejo insaciável. É só você prestar atenção e entender que quanto a gente estiver olhando para esses lados, desses lados de desejos materiais, luxuriosos, de ira, de falta de inteligência, de ilusão, nós não vamos ter uma mente equilibrada. Nós vamos desequilibrar nossa mente. E para equilibrar nossa mente, a gente precisa de várias ferramentas.
A gente precisa de orações, de cantos, de meditação em Deus, de cantar o Mahamantra Hare Krishna, de estudar as escrituras sagradas, para que a gente possa equilibrar essa mente por meio da inteligência espiritual. Sem ela, não se chega a nenhum lugar, muito menos perto e na companhia de Deus. Fim do capítulo 3 da Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma. Próximo será capítulo 4, vamos saber o que é conhecimento transcendental. Conhecimento que transcende as coisas materiais, as coisas que a gente acha que é tudo e não passam de ilusões. Com gratidão, eu encerro o terceiro capítulo da Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma, entregando este trabalho à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o todo atrativo, o todo atraente, e assim tornando Deus o centro das minhas atividades. Gratidão.